Procuradoria-Geral da República defendeu o monitoramento policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar uma possível fuga. Vamos entender os motivos de tudo isso com a Janaína Camilo, que está acompanhando os detalhes desse processo, dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque tem uma outra manifestação que está para sair também sobre aquele caso relacionado ao Supremo Tribunal Federal. Então, Jana, conte especificamente dessa que nós estamos falando agora. Traduza aí para a nossa audiência, por favor. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, foi uma recomendação da Procuradoria-Geral da República, especificamente assinado ali pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi enviado diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator ali, né, das ações ali da denúncia de golpe, dos inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro, enfim. E nessa manifestação, a PGR diz o seguinte, que o Ministério Público Federal entende que é necessário que se formalize a polícia, que é preciso destinar equipes de policiais que fiquem de prontidão e em tempo integral para garantir o monitoramento em tempo real do cumprimento das medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro, né? Então, especialmente ali a questão da prisão domiciliar. Então, além disso, o Procurador-Geral da República, ele pede o seguinte, ele pede uma cautela específica. Ele diz que deve-se haver um cuidado para que esse reforço no policiamento não seja intrusivo ali dentro do domicílio do ex-presidente Jair Bolsonaro e que nem atrapalhe também ali as relações com a vizinhança, porque o ex-presidente, Evandro, ele reside, a casa dele, a residência dele é num condomínio próximo aqui ao Palácio do Planalto, cerca de 10 minutos aqui do Palácio do Planalto, que é um condomínio bem grande, residencial. Então, já há toda uma movimentação desde quando ele passou, né, a ser monitorado ali eletronicamente, está preso ali em prisão domiciliar, então há sempre ali uma movimentação muito grande ali em torno da residência, e aí então o PGR pede, além ali, né, de pedir ali o reforço policial, pede esse cuidado. E essa manifestação da PGR aconteceu depois que o líder do PT na Câmara dos Deputados, que é o deputado Lindbergh Farias, acionou a Polícia Federal. Ele não acionou nem o STF primeiramente, ele acionou a Polícia Federal, dizendo que é preciso sim um reforço policial, colocando como argumento ali um risco, segundo ele, um risco concreto de fuga de Jair Bolsonaro, alegando segundo ele, reiterados descumprimentos de medidas cautelares e, especialmente, ele coloca como principal argumento ali o relatório da Polícia Federal que apontou ali na busca ali no monitoramento do aparelho de Jair Bolsonaro, um rascunho de um pedido de asilo político à Argentina. Então, são esses principais argumentos que o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, colocou, acionando a Polícia Federal, e a Polícia Federal acionou a Procuradoria-Geral da República, então enviou ali essa manifestação ao STF. Essa manifestação está dentro da ação penal que tem Jair Bolsonaro como réu, né? Jair Bolsonaro e outros 7 ali do grupo do chamado núcleo crucial. Então foi dentro dessa ação penal. Agora, Evandro, resta o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão com relação a essa manifestação. Se ele acata essa manifestação da PGR de um efetivo maior, de um policiamento ali aos arredores ali da residência de Jair Bolsonaro, e como seria esse policiamento, né? Esse reforço, né? Qual o efetivo, quais corporações iriam participar dessa intensificação ali de policiamento, Polícia Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Judicial, enfim. Então tudo isso vai ainda ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Só relembrando também que a PGR tem até amanhã para se manifestar oficialmente ao ministro Alexandre de Moraes com relação à questão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né? Porque por conta de toda essa questão ali envolvendo esse rascunho que foi encontrado com pedido de asilo à Argentina por parte do ex-presidente, a defesa do ex-presidente disse que isso não é um indício de crime, porque foi um rascunho que foi feito no ano passado ainda, no início do ano passado, em fevereiro, então diz que não é um indício de fuga. A PGR está analisando todas essas questões e vai se manifestar até amanhã ao ministro Alexandre de Moraes se defende a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ou não. E, em paralelo a isso, tem mais essa decisão aí do ministro Moraes com relação a esse policiamento para reforçar aí se o presidente, né, se haveria um risco realmente de fato, para evitar um risco de fato de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.
Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Ótimo trabalho para você em Brasília. Esse é o motivo do nosso enquete lá no YouTube. O monitoramento policial na casa de Bolsonaro para evitar uma possível fuga é justo? Sim ou não? Responda lá para a gente trazer a sua opinião daqui a pouco no nosso 3 em 1. Vamos lá, Langani. O líder do PT, Lindeberg Farias, afirma que a Embaixada dos Estados Unidos fica muito próximo da casa de Jair Bolsonaro. Em cerca de 10 minutos, por exemplo, ele poderia procurar um abrigo na embaixada e depois pedir asilo ao presidente Donald Trump. E que esse risco deveria fazer, então, com que a Polícia Federal aumentasse o monitoramento na casa de Jair Bolsonaro. Você concorda com esse argumento? Não concordo pelo seguinte, Evandro. Eu acredito que se ele quisesse ter fugido, ele já teria feito isso há muito tempo. Ele teve várias oportunidades para fazer isso, a começar quando ele foi para os Estados Unidos naquele episódio pouco antes do dia 8 de janeiro. E, aliás, no dia próprio 8 de janeiro, ele também, acho que, se eu não me engano, estava nos Estados Unidos. Quer dizer, ele poderia muito bem ter ficado por lá e depois teve várias oportunidades e ele não fez. Mesmo quando não havia a prisão domiciliar ou a própria tornozeleira eletrônica. Não vejo motivo para agora ter esse tipo de monitoramento, até porque eu vejo que também essa prisão domiciliar foi exagerada no seu caso. Qual que é a sua avaliação, hein, Zé Maria Trindade? Lindeberg está exagerando ou há necessidade? Está exagerando, está fazendo um projeto e um protesto político, fez aqui em Brasília encenações, chamou militantes, foi para a porta da Embaixada dos Estados Unidos. Agora imagina, será que ele tinha autonomia para abrir porta-malas, para entrar na embaixada? Não é assim. É uma área muito segura, viu? Para entrar na embaixada, todos, absolutamente todos, são revistados. Os carros passam por uma revista, existe um sistema de câmera, espelhos, abre o porta-malas, só depois disso. Estamos falando de carros oficiais, né? Ninguém entra na Embaixada dos Estados Unidos, senão os funcionários. Estamos falando ali da alta cúpula da embaixada. Nós não temos embaixadores norte-americanos aqui. A embaixada é grande, é numa região central. Aqui em Brasília existe a área de embaixados, setor de embaixadas. E lá estão todas as embaixadas. A Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada do Vaticano, né, onde fica o núncio, e todas as embaixadas. São áreas extensas, né? E é fácil, é monitorada por um batalhão, existe um batalhão da PM especializado em proteger as embaixadas. Para ir do trabalho, antigamente, do PL para a casa dele, ele passava a meio metro do muro da Embaixada dos Estados Unidos, né? Ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já está monitorado, ele está com a tornozeleira eletrônica. Seria inocência pensar que a Polícia Federal não está 24 horas monitorando a tornozeleira do ex-presidente. É claro que ele já está monitorado. E aí vem o líder do PT, Lindeberg Farias, colocou um grupo de militantes na embaixada e outro grupo de militantes lá na porta do condomínio do ex-presidente. Quer dizer, é para fazer fotografia, para fazer recorte. Dizem que é só o pessoal de direita que faz recorte. Não, há uma luta, uma briga ali nas páginas sociais. Ele já está monitorado e a indicação é de que vai continuar assim. Não há necessidade de prisão em cadeia comum e muito menos de monitoramento extra. Ele já está monitorado. Agora 4h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês e nas outras plataformas seguimos. Tem uma questão interessante também nessa decisão, Fábio Piperno, que é: a Procuradoria-Geral da República defende o aumento do monitoramento direto pela Polícia Federal, mas sem tirar a privacidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a polícia poderia ficar ali do lado de fora, não interferir no funcionamento interno do lar de Jair Bolsonaro e com aqueles com os quais ele contracena todos os dias ali, e a Polícia Federal também não poderia interferir no funcionamento do condomínio, o que eu penso que seria muito difícil, né? Porque se você tem uma fiscalização em frente à casa de um ex-presidente que tem todos os vizinhos já acompanhando a situação de perto, literalmente, você falar que não vai interferir com toda a cobertura jornalística, etc., e tudo mais que isso carrega junto, é muito difícil. Mas, enfim, a decisão da Procuradoria-Geral da República também traz esta definição. Como é que você avalia todo esse pedido e a maneira direta com que Lindeberg tem se envolvido em busca de mais punições e de se arrojar ainda mais a situação para Jair Bolsonaro? O que o Lindeberg faz, e eu já inclusive condenei alguns desses atos, né? É mais ou menos o que o outro lado também costuma fazer em relação
o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e outras lideranças. É aquela extrapolação dessa coisa da necessidade de conseguir uma imagem, um corte a qualquer custo. É assim, isso é um signo dos novos tempos. Só que isso aí traz uma mistura de política com justiça na cabeça das pessoas muito intensa. Exato, sim. Muita gente não entende que, por exemplo, ao ser provocada, a justiça precisa se manifestar. Mas se ela se manifestar favoravelmente a um pedido feito de maneira intensa por um deputado, a impressão de ser uma decisão política é muito maior do que apenas algo que figuraria na justiça. Se não há nenhum movimento da Polícia Federal diretamente em relação a isso e o Supremo não havia definido também essa necessidade, por que um líder de um partido precisa gerar essa mobilização? Então, são várias questões que a gente coloca também no meio desse debate. Certamente ele também está, eu diria, está aquecendo a claque dele para esses momentos mais sensíveis que estão prestes a vir, né? Eu acho o seguinte, a Polícia Federal, diante de tudo que tem ocorrido nesses últimos dias, ela deve sim reforçar a segurança, até porque esses endereços eles acabam se tornando áreas críticas. E nós já vimos em momentos recentes da história do país que reforçar a segurança nunca é demais. Agora, isso não quer dizer que o reforço da segurança tenha que ser alguma coisa preventiva em relação a uma possibilidade de fuga ou de pedido de asilo político. Aí eu acho que não. Eu entendo até que o presidente Bolsonaro ele tem no seu entorno alguns amalucados que talvez já tenham sugerido isso, e não é à toa que, por exemplo, apareceu esse texto aí do suposto pedido de asilo político à Argentina. Não foi, obviamente, ele que escreveu isso, mas alguém mandou para ele, o que certamente atiça e ativa também a imaginação de muita gente. Ok, isso é um fato. Tem também aquele episódio dele ter ido lá passar algumas noites na Embaixada da Hungria. É estranho, embora não tenha sido fora da lei. A gente acabou de ver um comentário de um telespectador ali aparecendo sobre a tarja. Se Bolsonaro quiser sair de casa, ele pega um helicóptero e vai para a Embaixada dos Estados Unidos. Tem um monte de coisa aí. Ali, ó. José Eustáquio, dizendo, se o Bolsonaro quiser, ele sai de casa para a Embaixada Americana de helicóptero. Então, todas essas situações começam a figurar no imaginário de todo mundo. Quais seriam os motivos e também as medidas que ele adotaria para isso, né? Por mais fantasiosas e cinematográficas que essas hipóteses possam ser. Agora, eu entendo o seguinte, a Polícia Federal deve reforçar a segurança porque o endereço dele se torna uma área sensível. Ponto. Não é o caso, entendo eu pelo menos, de se fazer algo preventivo em relação a um possível acesso às embaixadas. Ô, Bruno Musa, como é que você avalia toda essa situação, hein? Bom, de fato exagerada. Estamos aqui basicamente em unanimidade com relação a isso. Não vejo necessidade alguma, até porque você já tem o controle da própria tornozeleira eletrônica. E vale mencionar que, desde sempre, que esse processo tem sido colocado com os seus excessos, sob o ponto de vista principalmente de operadores do direito. E a gente esquece de mencionar, muito bem como você colocou, Evandro, ou seja, isso interfere a vida dos moradores, não apenas da região, mas dos vizinhos mais próximos. Isso onera o pagador de imposto, porque há que se disponibilizar todo um monitoramento ali que tem um custo, a gente pode esquecer, e todos nós pagamos por esse custo. Se esse processo há todos os excessos, isso não deveria sequer estar acontecendo. E a gente utiliza mais da máquina pública, que já está estrangulada nos seus gastos, para fazer um monitoramento de alguém que está com uma tornozeleira eletrônica, sob o ponto de vista questionável por parte dos operadores de direito. Como também foi muito bem colocado aí pelo nosso ouvinte, que poderia pegar um helicóptero e sair, a gente precisa lembrar também que, por exemplo, em 1989, a gente viu ali o Manuel Ortega, né, que foi, acho que era Manuel Ortega ou Noriega, que ele foi o ditador no Panamá. Noriega. Os Estados Unidos cercaram. Oi? Manuel Antônio Noriega. Manuel Noriega, que os Estados Unidos cercaram a embaixada que ele estava dentro do Panamá, por já ser procurado, e eles colocaram música, um rock,
que inclusive foi do Guns N' Roses durante 24 horas, vários dias, como meio de tortura, e ele simplesmente teve que se entregar. Então, isso mostra que há várias maneiras, se ele quiser fugir, ou se ele, de repente, não quiser sair de casa e quiserem que ele se entregue. Ou seja, é mais uma vez a utilização de um aparato público financiado pelo pagador de imposto sem a mínima necessidade em um momento que o Brasil precisa rigorosamente cuidar dos seus gastos.